Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A depressão atinge 11 milhões e meio de brasileiros e a discriminação é uma das causas possíveis dessa doença, hein? No Rio de Janeiro, um espetáculo mostrou a difícil batalha contra a depressão e a síndrome do pânico entre a população negra. Flávia custou a entender o que estava acontecendo com o corpo e a mente dela em 2011. Eu desmaiava, eu vomitava, a palpitação era muito forte, eu estava achando assim, era tão forte que eu achava que eu já estava indo para o outro plano. Para superar a crise de pânico, Flávia começou a escrever e a se movimentar. O resultado virou a performance Tempestuosa Depressagem. Essa performance que retrata essa realidade do síndrome do pânico, da depressão, que não é uma coisa fácil, e principalmente num recorte racial, né, pela dificuldade que eu tive de aceitação minha e dos meus familiares. A Organização Mundial de Saúde diz que 11 milhões e 500 mil brasileiros têm depressão. Não há dados sobre o percentual de pessoas negras com a doença, mas o problema é frequente. Especialistas relacionam o racismo com o sofrimento psíquico. É um processo. A depressão não se dá da noite para o dia, ela se dá nas relações. Se você é um sujeito negro e está numa relação social que te impede de ser você mesmo, que não te valida, que te desqualifica, que esvazia seu discurso, a depressão pode ser um caminho para você se livrar disso também de algum modo. É um resultado, na verdade, é um resultado de várias coisas que vêm acontecendo ao longo da sua vida. Para estudar a relação entre a cor de pele e a saúde mental, a psicóloga fundou o projeto Papo de Preta. Antes a população negra não buscava ajuda terapêutica e hoje eles veem no nosso projeto uma possibilidade. E em outros também, que a gente sempre mostra quais outros tem por aí, a gente tenta unir forças. É isso que a gente está fazendo. Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão denunciando professores da Faculdade de Medicina por preconceito contra estudantes LGBT. A Faculdade de Medicina da UFRJ é uma das mais tradicionais e disputadas do país e está sendo alvo de denúncias de alunos como Gustavo. Ele, que está no último ano do curso, publicou um desabafo no Facebook relatando humilhações e agressões que sofreu de colegas e professores por ser homossexual. Uma pessoa com pós-doutorado te diminuindo dessa forma, em frente aos colegas, em frente aos próprios pacientes. Então é uma humilhação muito grande, muito comum, em sala de aula, fazendo esse tipo de piada na frente de uma turma de 120 pessoas. É uma dor muito grande, tanto que a gente vê aí o tamanho da repercussão do texto. É sinal que tem muita gente silenciada, muita gente com medo de retaliação, principalmente porque não acaba aqui na faculdade, né? Quando a gente entrar no mercado de trabalho, a gente vai lidar com essas mesmas pessoas. Em menos de 2 semanas, a postagem teve mais de 35 mil curtidas e quase 9 mil compartilhamentos. Helena vai ser a primeira estudante trans a se formar em medicina pela universidade no ano que vem e também foi vítima de preconceito. Esse professor me disse o seguinte, não, isso não vai ser bom para sua carreira, porque você é médica. É melhor você se vestir de mulher para o seu namorado apenas, sabe? Como ele sendo uma pessoa que trabalhava com triagem de transexuais me confundiu com uma situação de crossdressing, sabe? Que é uma outra situação, é uma outra vertente nesse mundo todo, sabe? O coletivo que reúne o grupo LGBT conta com 200 participantes, quase 20% do total de alunos da Faculdade de Medicina. E embora os relatos de preconceito sejam frequentes, muitos têm medo de denunciar e acabar sofrendo represálias. Hoje em dia as pessoas entram e já são recepcionadas por esses coletivos e já se sentem mais à vontade num espaço que é ainda opressor, bastante opressor, mas que com a ajuda dos coletivos fica mais tranquilo de levar. Para apurar e combater ocorrências desse tipo, a direção da faculdade criou a Comissão de Direitos Humanos e um canal para receber denúncias que podem ser feitas de forma anônima pelo e-mail
cdh.fm.ufrj@gmail.com e prometeu punição aos casos que forem comprovados. Nós não aceitaremos, nós não compactuaremos e, ao contrário, nós precisamos mudar, inverter e exterminar esse tipo de violência que ocorre no âmbito da nossa faculdade. Aumentam os casos de acidentes com animais peçonhentos em Pará de Minas, na região central do estado. E, para evitar a presença dos escorpiões, é fundamental evitar o acúmulo de lixo e entulho. Nós conversamos com o biólogo e fiscal sanitário Adelmo Lemos, que explicou as diferenças de animais peçonhentos e venenosos. Não são a mesma coisa, por isso é preciso entender para saber como capturá-los e o tipo de cuidados a serem tomados. A primeira coisa é a gente saber diferenciar essa história de que é animal peçonhento. Peçonha significa veneno. Então, animal peçonhento é aquele que tem uma substância potencialmente tóxica e tem a capacidade de inoculá-la através de ferrão. No caso do escorpião, ele tem o pós-abdômen lá na caudinha, que é o telson, e lá no telson tem o ferrãozinho, que é o aguilhão, pelo qual ele injeta esse veneno. Animais que têm substância potencialmente lesiva, igual taturana, que são os lagartos, mas não tem capacidade de injetar, são venenosos. Sobre os escorpiões, o aumento deste aparecimento nas casas e ruas é geral. E para combatê-los, é preciso acabar com as baratas. No meio urbano, o principal inseto que é alimento para o escorpião é a barata. Então, a barata, se combatendo a barata, indiretamente você está combatendo o escorpião. Muita gente, para tentar acabar com os escorpiões em casa, passa a criar galinhas. E a Adelmo explica que o animal não é predador. O jeito é manter os ambientes sempre limpos. E a galinha não é predador do escorpião, justamente por causa da diferença de hábito. Enquanto o escorpião é de hábito noturno, à noite que ele sai, à noite a galinha está dormindo. Então, ela está dormindo e ele andando, não tem jeito dela comer que escorpião. No entanto, se a galinha estiver solta no quintal, ela vai ciscar tudo e aí ela vai eliminar os lugares onde ele pode se esconder. Quanto às cobras, o cuidado deve ser redobrado. Matar animal silvestre é crime ambiental. Então, se você achou uma serpente, você vai ligar para o corpo de bombeiro, eles são treinados para pegar esses animais e vão direcionar para o centro de controle de zoonose. Olá! O Brasil caminha com certeza incorporando novas medidas que só fazem tornar mais inclusiva a nossa sociedade, não é isso? E todos os setores desta sociedade devem se adequar aos novos tempos. Nesse sentido, o Poder Judiciário deu um passo importante, editando através do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, uma resolução que sinaliza o justo atendimento à pessoa surda e o que inclui a habilitação de servidores em cursos oficiais de Libras e também a nomeação de intérpretes dessa língua. Esta resolução é para adequar as atividades do Poder Judiciário às determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É fazer justiça no ambiente da justiça. Bem, a partir dessa resolução, vários tribunais e magistrados estão se empenhando para atender e incluir este público. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, através da Escola de Administração Judiciária, realizou várias ações educacionais voltadas ao ensino de Libras, atendendo 359 pessoas. Oferecem cursos básicos e avançados e também de educação à distância. O Tribunal de Justiça da Bahia realizou algo inédito. Promoveu o primeiro julgamento com tradução em Libras do Brasil. Foi em agosto de 2017 em Itabuna. Durou 15 horas, contou com a atuação de 3 intérpretes e foi acompanhado por 40 pessoas com deficiência auditiva. O julgamento está disponível no YouTube. Lembrando que desde julho de 2016, o portal do CNJ disponibiliza todo o seu conteúdo em Libras, através da ferramenta VLibras, que pode ser acessada na página inicial do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no canto superior direito. Olha, são pequenos avanços, mas que sinalizam um movimento crescente. Que os outros poderes, outros órgãos e instituições trilhem o mesmo caminho. Um abraço para você que acompanha o Repórter Visual e até a próxima!
Em Curitiba, um barista usa a matéria-prima do trabalho para um uso diferente. Rafael Galvão usa diferentes tipos de café na pintura de aquarelas. Alguns dos trabalhos dele já foram vendidos até para fora do país. Há 2 anos, Rafael trocou o interior paulista pela capital paranaense. Ele tomava um cafezinho quando, por acaso, fez uma descoberta. Estava desenhando por acaso, tomando um café e o café caiu sobre o desenho. E eu gostei do resultado. Mesmo pensando que talvez tivesse perdido o café, acabou que ficou legal e eu resolvi pintar com café. Desde aquele dia não parou mais. As criações já renderam uma pequena exposição e alguns trabalhos acabaram vendidos até para o exterior. O café é muito importante na minha vida. Tudo na minha vida está relacionado com café. Meu trabalho, as minhas pinturas. Para alcançar as definições de contorno e profundidade, ele chega a levar 4 dias entre o início e o fim de um desenho. Também alterna os tipos de café para conseguir os diferentes tons. Eu uso café expresso, no caso ristretto, para dar um tom mais escuro nas minhas pinturas, e o café coado, para obter o tom mais claro que eu quero. O resultado são desenhos surpreendentes. Eu me sinto gratificado, né? Porque eu consigo unir tudo, o meu trabalho de barista com o meu trabalho de desenhista. Isso é bem legal. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.